linda adoração, entregamos a Deus os nossos dízimos e ofertas e precisamos fazer uma oração agradecendo por esse milagre. E eu gostaria que você se ajoelhasse comigo nesse momento para nós fazermos essa oração, para nós agradecermos. Grandioso Deus, nós te amamos muito, por isso estamos aqui em tua presença nesse momento. Nós reservamos a nossa agenda para estarmos contigo aqui na tua casa. Nós precisamos ouvir a sua voz. E também nós colocamos em nossa agenda a devolução dos dízimos e as ofertas e ajuda no mutirão de Natal. Que da mesma forma que o Senhor multiplicou os pães e os peixes para aquele menino, que o Senhor multiplique esses recursos e assim a sua mensagem vai chegar a todo mundo em nossa geração. Pedimos por esse milagre, suplicamos porque o Senhor pode fazer isso. Uma família veio apresentando também uma senhora. Entregamos essa senhora em tuas mãos, o nome dela é Verenice. O Senhor sabe o que está acontecendo com a Verenice. Que o Senhor abençoe essa mulher, cuide de todos os aspectos da vida dela. Nós intercedemos pela Verenice nesse momento. O mesmo Deus que está ouvindo esse pedido, suplicamos que o Senhor se manifeste através do Espírito Santo na vida da sua filha Neila. Ela se colocou em tuas mãos novamente para trazer mensagens do céu, em nome de Jesus. Que o Senhor ajude ela a lembrar dos detalhes, que o seu Santo Espírito venha trazer essa mensagem que é totalmente relevante para nosso contexto. Que o Senhor abençoe a Neila e a família dela. Pedimos isso, Pai, certos da sua ajuda, em nome de Jesus. Amém, Pai. Um bom dia, um feliz sábado a todos. Estou muito feliz de estar com a minha família hoje aqui na Igreja Central de Curitiba. Estivemos na classe dos adolescentes, uma classe lindíssima, e eu vou tomar a liberdade aqui de fazer um desafio, um convite. Quando você tiver uma oportunidade, não deixe de dar uma passadinha ali na classe dos adolescentes. Você quer saber o futuro desta igreja em pouco tempo? É o que está acontecendo lá. Porque ali, a gente pode dizer, é o último espaço de influência que nós vamos ter como igreja sobre eles. É a coroação de tudo aquilo que eles vieram aprendendo desde a primeira salinha do hall. Então, fica aqui uma dica. E eu disse para eles, olha, na hora do culto, eu vou trocar olhares com vocês. A gente vai se conversar, né, pelos olhares. Estou muito feliz. Vocês estão vendo esta Bíblia? É uma Bíblia bonita, não é? É bonita? Creio que especialmente as mulheres devem ter gostado por causa dos detalhes. Esta Bíblia, ela tem uma história. E eu queria partilhar rapidamente com vocês, porque vocês foram alvo das nossas orações durante esta semana. E eu não conheço você, eu não conheço a sua história, mas eu preciso te contar a história desta Bíblia. Eu precisava trocar a minha Bíblia. Eu tinha uma Bíblia que eu havia ganhado de uma sala de adolescentes. Gostava muito daquela Bíblia, mas de tanto manusear, ela lamentavelmente não aguentou o tranco, né? Vamos dizer assim. E numa terça-feira, quando eu fui inclusive gravar, né, um vídeo com o meu filho, eu vi que a minha Bíblia realmente não estava em condições. Na quarta-feira eu pensei, eu vou à loja da Casa Publicadora Brasileira e vou procurar uma Bíblia semelhante a essa que eu tenho. É a nova versão transformadora, é uma versão que eu gosto muito de usar. E fui, na parte da tarde, cheguei na loja, vi várias Bíblias, e com capas lindas. Esta daqui é da Mundo Cristão, uma Bíblia mais linda do que a outra. Mas essa me chamou muita atenção, essa capa. Mas eu pensei, essa Bíblia tem um acabamento fino, talvez ela também não aguente, né, eu manusear tanto. Peguei uma outra,
capa de couro, acabamento dourado. E fiquei entre uma, entre outra. Aí, como estava indecisa, falei para o rapaz da loja, eu vou pensar um pouco melhor, vou dar uma pesquisada também no site, e depois qualquer coisa eu volto aqui. Ele, ok. Eu mal cheguei na minha sala, trabalho na Casa Publicadora Brasileira, alguém bateu à minha porta, era um colega de trabalho. E ele estava com uma sacola, e ele disse, Neila, Marcelo Martins, da Mundo Cristão, esteve hoje aqui e pediu para entregar para você essa sacola. Eu abri e vocês podem imaginar o que estava dentro, né? Mas não estava só essa. Estava esta Bíblia, estava a Bíblia com a capa de couro com acabamento dourado, havia uma Bíblia de estudos e havia mais uma Bíblia, 365, para você fazer a leitura da Bíblia durante o ano com os textos selecionados. Você tem dúvidas de que o que é importante para você é muito mais importante para Deus? Que talvez algo que seja muito pequeno, Deus resolve. Se for algo muito grande, Deus resolve. Quando o Marcelo separou essas Bíblias, ele fez isso no dia anterior. Não tinha ainda acontecido, né? A minha ida à loja. O que for que você precise hoje de Deus, Ele está disposto a fazer. Não importa se vai ser algo grande ou pequeno. O tema que eu gostaria de apresentar para os irmãos hoje é Entre os Vencedores, um Segredo. Será que existe mesmo um segredo para as famílias que são consideradas vencedoras? E eu quero começar apresentando um videozinho. Esse vídeo, ele é propaganda da BIC, mas todas as cenas ali são reais. Então vou pedir que a produção, por gentileza, coloque esse vídeo. Vamos assistir aqui e vamos ver os paralelos. Bom dia, mais uma vez estamos aqui reunidos, só que dessa vez não será uma reunião de paz para falar sobre o desempenho dos filhos de vocês. Vocês vão fazer uma prova do 4º ano e essa prova é a mesma prova que os filhos de vocês estão fazendo nesse momento na sala ao lado. Meio pânico. Na verdade foi pânico mesmo, né? Porque a gente está acostumado a cobrar e ali a gente ficou meio na posição contrária, né? Sendo cobrado. Acho que ela foi bem, que ela é bem esperta. Nem sonhava aí que ia ter que fazer uma prova e o conteúdo iria ser o mesmo que a minha filha está fazendo, né? Ele deve ter tirado 0. Vamos ver? Como é que foi a tua prova? Aí eu vou saber, eu vou olhar agora. Fala primeiro. Não, você fala primeiro. Você. Vamos tirar no ímpar. Quando eu falar já. Ímpar. Par. Você já. 7,7. 8. Sua nota? É, minha nota. 7,3. E Nota 8. 8,5. matemática. Eu acertei também. Tudo certo. Isso aqui eu te ensinei. Você não sabe fazer conta, minha filha, você não sabe. Lembra que eu não conseguia fazer os cálculos? É, mas lembra que eu falei pra você montar a tabelinha? Eu montei. Papai sente muito orgulho de você. Ela tirou meio ponto acima da média. Passei de ano. A gente às vezes aprende desenhando quando foi da fração, lembra? Pego pizza, pego sanduíche, pego tudo e vou dividindo. Senta com ela pra estudar, é legal que ela brinca. A gente conversa.
A gente para, a gente pensa. E eu estudei nesse colégio. Hoje, nesse exercício, vocês botaram na sala e eu estava lá lembrando que eu estava nessa sala fazendo a prova. Então, é loucura. E a partir do momento que você senta, que ele sente que você está ali, isso ele leva para a vida. Às vezes os pais esquecem que o filho precisa da presença, contato, o afeto, o carinho, o choro, o abraço. E isso faz muita diferença, não só nas notas. As notas são importantíssimas, mas é pra vida. Essa pessoinha aqui é o amor da minha vida e eu faço qualquer coisa por ele, inclusive estudar história, geografia, ciências, matemática, português. Se teu filho tira 6,5 ou 7 ou 10, a família inteira tirou a nota, porque a família toda é envolvida nisso. Perceberam? Duas frases que eu gostaria de destacar. Pais e filhos que estudam juntos, aprendem juntos. E a outra foi a fala de uma mãe ali. Ela disse: esse aqui é o amor da minha vida. E por ele eu faço qualquer coisa. Você faria qualquer coisa para o sucesso do seu filho aqui e pela salvação dele? O que você está disposto a fazer? A gente vê ali um princípio claro de discipulado. Não tem como, né? Mas o que é discipular? Discipular não é apontar o caminho, você viu. Discipular é ir junto. O que mais a gente tira aqui de lições? Precisamos ter essa consciência. Ensinar as escrituras. Esse tem que ser o nosso ponto de partida para tudo. Instruir para que os nossos filhos amem a palavra de Deus e internalizem o seu conteúdo. Mas o que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus? Eu gostei dessas definições aqui, olha. Porque a Bíblia é algo dinâmico, né? A Bíblia é o poder de Deus em ação. Falei para os adolescentes: vocês sabiam que a Bíblia conta uma história só? E eles me olharam assim: como assim? Sim, a Bíblia conta uma história só. E que história é essa? É a história da salvação do ser humano. É a sua e a minha história. É o poder de Deus em ação. Como Deus agiu ao longo das eras com o ser humano para trazer a salvação. Como o ser humano reagiu à ação de Deus. É a nossa história. O que mais? A Bíblia é o ponto de encontro. Aqui, deixa eu voltar ali. Ponto de encontro com o Espírito Santo. Já imaginou isso? E por que a gente pode dizer isso? Porque hoje você sabe, podemos abrir a palavra de Deus e qualquer pessoa pode dar a interpretação que quiser, o que está ali. Mas quando você está junto, conectado com o Espírito Santo, você vai ter a compreensão correta do texto. Ponto de encontro com o Espírito Santo. E a Bíblia deve estar no centro de todos os projetos para alcançar as novas gerações. Precisamos ter isso em mente. Mas eu queria fazer agora um exercício prático com vocês. Logo que nós estamos falando da Bíblia como nossa referência ali, e falamos de discipulado, vou convidá-los a abrir a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6, que nós vamos ver esse modelo de discipulado que a Bíblia apresenta a nós. Vou convidar que você feche os olhos, vamos convidar o Espírito Santo para nos dar a compreensão do texto neste momento. Querido Deus, muito obrigada, porque temos a oportunidade, ainda podemos abrir a Tua Palavra, ainda podemos Te buscar com liberdade. Agora com a Tua Palavra aberta, Senhor, nós pedimos que ela abra o nosso coração, que o Espírito fale a nós e que possamos ter o discernimento que vem somente dEle. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Você conhece a história. Logo mais, Moisés não estaria mais com o povo. E ele estava aproveitando todos os momentos para deixar orientações claras. Em breve eles entrariam na terra prometida. E aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, nós vemos exatamente esse chamado, esse apelo que Deus pede que Moisés faça ao povo, indicando qual deveria ser a forma de educar as novas gerações, o modelo de discipulado. A partir do verso 1,
Eu leio aqui na Nova Versão Transformadora. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor seu Deus me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra, que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor seu Deus enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Aqui é uma referência a um dos mandamentos. Que mandamento que diz isso? Honra teu pai e tua mãe. O 5º mandamento. Desfrutarão de vida longa. Verso 3. Ouça com atenção, Israel, e tenham cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Promessa feita a quem? Abraão, e agora sendo concretizada com os descendentes ali de Abraão, o povo de Israel. Verso 4. E aqui a gente tem o primeiro princípio sendo apresentado. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Quem é Deus? O único, o único. Verso 5, a gente vê aqui qual o alcance. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Verso 6, onde isso deveria estar? Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. E o método, repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Esse método de Deus deveria envolver tanto o que se falava, o que se ensinava, mas também aquilo que os filhos iriam ver. E eu acho muito interessante que essa expressão aqui no verso 9 fala: escreva-as nos batentes das portas de sua casa. O povo de Israel ainda não habitava em casas, eles estavam em tendas, mas isso daqui já indicava que logo mais eles teriam uma morada permanente. E quando eles estivessem lá, o que deveria acontecer? Deveria haver elementos que sempre estivessem lembrando as novas gerações de que o Senhor Deus é o único Senhor. Ele que havia feito todos os milagres para que eles entrassem, para que eles estivessem ali. Deveria haver um reforço visual. E aqui fica uma pergunta, né? Será que na nossa casa a gente está cuidando disso? Será que há coisas, há objetos, há elementos na nossa casa que estão reforçando isso na vida da nossa família? Que Deus é o único Senhor. Talvez alguns de vocês se lembrem, porque não sou assim tão velha, mas houve um tempo em que praticamente toda casa de um adventista do 7º dia tinha um quadro na parede que era assim muito típico, muito comum. Quem sabe que quadro era esse? Da lei de Deus, né? Um quadro bonito que tem assim Jesus segurando ali as tábuas dos 10 mandamentos. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Tem cerca de 12 anos, nós nos mudamos para uma casa nova. E quando nós nos casamos, assim que nós nos casamos, nós ganhamos de presente um quadro desse. E nós tínhamos na nossa casa anterior esse quadro. Mas quando mudamos de casa, sabem, né? Agora vamos ver a decoração desta casa, como que as coisas vão ficar, móveis novos. E por alguma razão esse quadro acabou se perdendo. Mas um dia, sabe, me caiu a ficha, porque os meninos já eram pequenos, nós temos 2 filhos. E eu me lembrei daquele quadro e falei: onde está aquele quadro? E aí quando eu localizei, achei aquele quadro, hoje ele está numa área assim de destaque na nossa casa. Qualquer pessoa que passa por ali ou pela escada para ter acesso aos outros cômodos vai ver aquele quadro. Queridos, nós precisamos resgatar algumas coisas que são de fato reforço para aquilo que a gente quer que as crianças realmente aprendam no nosso relacionamento com Deus. Que quadros você tem na sua casa? Como está decorado, por exemplo, o quarto do seu filho? Quais são os brinquedos com os quais ele brinca?
Que mensagens esses objetos estão transmitindo aos seus filhos? Será que temos as palavras de Deus impressas também em alguns lugares para que onde eles passem, eles vejam isso e também aprendam? E aqui quando o texto bíblico fala em batentes das portas, isso faz também a gente considerar, pensar num aspecto. Quando a gente constrói uma casa, a gente se preocupa muito com o quê? Com o alicerce, não é? Porque uma casa que estiver construída sobre um alicerce frágil, ela não vai se sustentar. E muitas vezes, principalmente quando os nossos filhos são pequenos, a gente procura dar esse alicerce para eles, essa base. Fazemos o culto com eles, estudamos a liçãozinha, ensinamos as crianças a orarem. Mas às vezes eles vão crescendo, a gente vai se acomodando um pouco. Agora me diga uma coisa, uma casa pode ter um alicerce muito firme. Realmente está ali, as paredes, tudo bonitinho, certinho. Mas você já viu uma casa segura, sem portas? Você já viu uma casa segura, cujas portas fiquem abertas o tempo todo? O que será que pode trazer proteção para a nossa casa? Temos os alicerces, mas como estão as portas? Quais são as portas que nós temos aberto, ou permitido, que fiquem abertas em nosso lar? Uma pergunta além. Para quem será que as portas da nossa casa estão sendo abertas? Melody Mason, no livro Ouse Pedir Mais, conta uma história real. Ela inclusive conheceu os personagens dessa história, por isso que ela retrata ali. De um missionário norte-americano chamado David, que estava trabalhando aqui numa região da América do Sul, e teve um encontro, um contato com o curandeiro do lugar ali onde ele trabalhava. E esse curandeiro, esse feiticeiro, logo se identificou como sendo a pessoa que mandava em tudo naquele lugar. David não se demonstrou muito impressionado com o que aquele curandeiro estava falando, e ele percebeu, e ele fez um desafio a David. Ele falou assim: olha, David, aqui, para você ter uma ideia, eu posso fazer uma pessoa ficar muito rica, mas se ela fizer qualquer coisa que me desagrade, eu faço ela perder tudo que ela tem. Eu posso fazer uma pessoa ficar doente, mas também posso trazer cura para essa pessoa. E David não estava impressionado com aquilo, e o curandeiro fez um desafio a David, e ele disse: se você quiser, David, eu posso lançar um feitiço sobre a sua casa, fazer a sua esposa te deixar e trazer para você a mulher que você quiser. E David olhou sério agora para ele e disse: não, na minha casa e na minha família você não pode tocar. O feiticeiro achou estranho, nunca ninguém tinha reagido dessa forma. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer umas perguntas. E dependendo da resposta, você mesmo vai me dizer no final se eu posso ou não posso tocar na sua casa, na vida da sua família. Ele falou: ok, vai em frente. A primeira pergunta que o feiticeiro fez a David foi se ele via pornografia. Você sabe que hoje ninguém mais precisa ir atrás da pornografia, porque a pornografia ela vem até você. Há muitos conteúdos, inclusive para crianças, em que a pornografia tem sido apresentada livremente. Você sabe, qualquer coisa de conotação sexual está ligada à pornografia. Às vezes isso vem na letra de uma música, às vezes isso está num filme, às vezes isso está numa série, às vezes está num game. Game of Thrones, por exemplo, foi uma das séries mais vistas de todos os tempos. E também foi indicada como uma das mais pornográficas de todos os tempos. E George Martin, que foi o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, que deram origem à série Game of Thrones, ele disse, em certa ocasião, que há pessoas que acreditam no mundo em que os bons vencem. E ele então disse: eu não escrevo esse tipo de ficção. Isso me faz questionar um pouco, Se esse conteúdo não está sendo produzido para pessoas que acreditam sim que o bem vence, talvez deveríamos também considerar, se estamos agindo certo. Mas vamos avançar um pouquinho. David respondeu não a essa pergunta. E então o feiticeiro fez uma segunda pergunta. Ele perguntou a David se ele assistia filmes que faziam referência à magia ou ao ocultismo. Por uma questão até quase que cultural, a gente se acostumou a pensar que magia não tem problema.
Ah, mas como que vai ser? O universo da criança parece que exige um pouco de fantasia. Isso talvez estimule a criatividade. E a fantasia, né, pode ser bem aplicada assim. Mas que mensagem está sendo transmitida para as crianças, para os adolescentes? Que a magia talvez te dê poder para realizar coisas, e uma coisa vai levando a outra, porque a magia é bonita, a magia tem cor. Queridos, parece que a gente, ao passar do tempo e ao nos acostumarmos com algumas coisas, a gente se esqueceu um pouquinho do que a palavra de Deus diz a respeito disso. Se você for à Bíblia, e você está com o texto aí de Deuteronômio 6 aberto, se você for ali para Deuteronômio 18, e às vezes alguns adolescentes perguntam, mas isso está na Bíblia, né? E eu digo, está na Bíblia. Aqui é só um exemplo. Deuteronômio 18, dos versos 9 em diante. Observem aqui nas orientações que Deus está dando para o povo, que deveria ser luz para aqueles outros povos com quem eles teriam contato. Vejam o que é dito aqui. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus, a partir do verso 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Era isso que as nações pagãs faziam. Isso nos choca. Ninguém, se você fosse desafiado, pensaria que um pai e uma mãe poderiam fazer isso. Mas aquelas nações faziam. Não conheciam a Deus, não tinham o temor do Senhor. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. A Bíblia é clara, queridos, e com a Bíblia, com a palavra de Deus, nós não devemos negociar. Deus sabe todas as coisas e Deus nos orienta como devemos proceder. Bem, acreditam no espírito de profecia? Eu posso dizer que a Igreja Central de Curitiba é uma igreja que acredita na palavra de Deus e acredita no dom de profecia, no espírito de profecia. Porque se você acredita, veja como os assuntos se convergem. Veja o que Ellen White escreveu no tempo dela, porque já eram muito comuns também os livros de bruxaria, de feitiçaria, né, de magia. Observe que ela não usa meias palavras. Satanás é o idealizador da magia. A feitiçaria é a bandeira do príncipe das trevas. Ele é autor de todo o mal, idealizador de todos esses mistérios e artes diabólicas. Muitos livros que os jovens têm lido foram idealizados pelos agentes de Satanás para seduzir a mente com teorias elaboradas na sinagoga dele. Isso é muito grave. Isso é muito sério, né? Mas vamos avançar um pouquinho. Vejam este outro texto. Há muitos que nem podem se imaginar consultando médiuns espíritas, mas são atraídos por formas mais agradáveis e sutis do espiritismo. E como que isso tem acontecido, queridos? Nos meios aí, nos entretenimentos. Mensagens que estão ficando cada vez mais claras. Lembram do texto? Talvez você nunca consultaria um médium. E a Bíblia é clara sobre isso. Mas será que algumas vezes isso não está entrando de uma forma mais sutil dentro da sua casa? Eu volto. Você talvez como um adulto pense, eu separo as coisas. Mas pensem que mensagem realmente essas coisas estão ensinando, transmitindo para os seus filhos. Scott Meyer fala que praticamente hoje tudo, né, nos entretenimentos, estão ensinando mensagens, sermões, pregando sermões dentro da nossa casa. Aqui está um ícone que já está se tornando bastante popular, o Witch Talk, que é a bruxaria na rede social aí do TikTok. E um fenômeno, inclusive, porque agora na pandemia, muitas pessoas, especialmente as novas gerações aí, crianças, adolescentes, buscando um sentido para a vida no Witch Talk. Né? Isso é algo que deve nos fazer pensar. Mas muito bem, eu estou contando para vocês a história do encontro ali do missionário com o feiticeiro. David respondeu não à segunda pergunta, e então o feiticeiro fez a terceira pergunta. Ele perguntou a David se David assistia novelas.
Muitas pessoas acreditam que novela é um simples entretenimento, mas não é. Já existem muitos estudos, muitas pesquisas, mostrando que as telenovelas, elas são um dos fatores mais eficientes para transmissão de informação e para a questão também social, de transformação social. Só um exemplo aqui para vocês. Vejam, mais uma vez a telenovela, gênero de entretenimento tão desprezado pela intelectualidade, prova seu poder de colaborar com a transformação social ao esclarecer um assunto polêmico por meio de um personagem popular. Foi na época em que a novela Força do Querer estava sendo exibida, então a matéria dizia respeito exatamente ao assunto ali. A Força do Querer tirou a transexualidade do limbo e levou a temática para onde? Podem me ajudar? Para a sala de estar da tradicional família brasileira. Mas não foi só a partir daí. Na verdade, essa transformação social, ela acontece já há tempos. A mesma instituição que viu por meio de seu aparelho de TV outras quebras de paradigmas, tais como a independência da mulher separada, numa novela ali da década de 80, ser mãe e pai biológicos de um filho gerado num útero emprestado, uma novela da década de 90, e o Beijo Gay de Amor à Vida, de 2013 e 2014. Então, só confirmando que muitos assuntos, eles realmente foram trazidos para dentro dos lares por meio das telenovelas, né? E novela bíblica, talvez você fale assim, Neila, mas isso daqui é legal, isso daqui na verdade está me ajudando. O pastor André Flores prega lá, depois eu vejo alguns episódios ali da novela e fica tudo certo, estou vendo que a gente está tudo indo na mesma direção, será? Dois grandes problemas, né, com as novelas bíblicas. O primeiro é se você conhece muito bem a Bíblia. Se você conhece muito bem a Bíblia, você vai ficar confuso com situações que não aconteceram, personagens que não existiram. E se você não conhece a Bíblia, o risco é maior ainda, que é de acreditar que é exatamente como está sendo apresentado, transmitido ali. Só para vocês terem uma ideia, e normalmente quando eu faço minhas pesquisas, e alguns têm curiosidade sobre isso, por isso eu gosto de esclarecer, sobre filmes, séries, né, às vezes desenhos, você senta e fica assistindo tudo isso, depois anota, né, para vir nos alertar? Não, queridos. As minhas pesquisas são com base em quem produz, porque todo mundo que produz alguma coisa mostra qual é a intenção, as reações que aquilo provoca, e no máximo, às vezes, uma sinopse, um resuminho ali. Isso é suficiente. E uma curiosidade a respeito das novelas bíblicas é de que a maioria dos autores das novelas bíblicas, eles mesmos declararam em entrevistas que não são fiéis à Bíblia. Eles mesmos. Alguns nem tinham Bíblia em casa até começarem a produzir esse tipo de conteúdo. E eles são unânimes em dizer que preferem deixar que a criatividade, o talento mesmo ali literário, vamos dizer, né, que eles já possuem, ir nessa direção. Bem, David respondeu não a essa pergunta e o feiticeiro passou para a próxima pergunta, mas deixa eu só fazer uma pausa aqui. Observem esse texto já é falecido, né? Na verdade viveu no século passado, um pastor, conferencista, Tozer, e ele disse o seguinte, naquela época, hein? É fácil dizer o quanto de Deus você tem, pelo quanto de entretenimento você precisa. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e alguém falou assim, mas então se isso não pode, aquilo não pode, não sei o quê, como que a gente vai fazer? Né? Aí eu perguntei para a pessoa, mas entretenimento é uma necessidade do ser humano? O que vocês acham? Entretenimento é uma necessidade do ser humano? Sim ou não? Sim? Nós temos necessidade de recreação, que existe uma diferença. Por quê? Porque o entretenimento, ele existe para quê? É só para te distrair mesmo. A recreação, ela te ajuda a descansar. Pensem comigo, às vezes você fica 2 horas na frente ali de um filme, alguma coisa assim, você se sente mais relaxado, você sai dali. Tem filmes que na verdade agitam muito mais, às vezes deixam as crianças mais agitadas e às vezes elas não estão tendo recreação, não estão repondo energias, não estão tendo um verdadeiro descanso.
né? Mas é uma questão aí só de significado das palavras. David respondeu não àquela pergunta. E então o feiticeiro fez uma quarta pergunta. Ele perguntou se David lia determinadas revistas de fofoca, esses conteúdos que falam sobre celebridades, pessoas famosas. Aqui no Brasil se tornou muito, né, famoso o BBB, já com 21 edições aí. Mas tudo isso tem intencionalidade. Observem aqui, olha, BBB 21 é marco da era em que a internet domina e pauta o que passa na TV. Né? Média diária, 39,9 milhões de pessoas assistindo. Bom, David respondeu não àquela pergunta e o feiticeiro então fez uma última pergunta. Ele perguntou se David ouvia música rock ou estilos musicais derivados do rock. Sabem que a música, ela foi criada antes mesmo do ser humano. E com que propósito a música foi criada? Adoração. Adoração. Hoje a gente vê, né, que a música, ela tem uma forte influência. Também é fator de transformação social. E eu separei só um texto aqui, que me chamou muito a atenção. Observem o que Ellen White diz. Vi que todos devem cantar com o espírito e também com entendimento. Deus não se agrada de barulho e desarmonia. O certo lhe é sempre mais aprazível que o errado. E quanto mais perto puder chegar o povo de Deus do canto correto, harmonioso, tanto mais será ele glorificado. Graças a Deus, né, que a Igreja Central de Curitiba considera isso. Tem essa harmonia na música, né? Mas vamos avançar aqui um pouquinho, só relembrando os pontos, né? Aquilo que aquele feiticeiro, as perguntas que ele fez a David. Porque David respondeu não a todas essas. A pornografia, filmes com magia que façam referência ao ocultismo, novelas, revistas de fofoca, música rock, outros estilos musicais derivados. Essas são apenas, na verdade, algumas portas de acesso que o próprio feiticeiro disse que era o que habilitava, vamos dizer assim, para que ele pudesse fazer as coisas que ele fazia ali. Mas sabe o que aconteceu quando David respondeu não a essas 5 perguntas? Aquele feiticeiro olhou com um novo ar de respeito para David. E ele falou, você tem razão, eu não posso tocar, nem na sua vida, nem na vida da sua família. Mas saiba, David, que no dia em que você tocar em alguma dessas coisas, eu tenho todo o poder do mundo sobre você. Muito sério isso, mas foi algo que realmente aconteceu. Isso foi uma história que realmente aconteceu, foi retratada. Não sei por que meus slides voltaram aqui, mas deixa eu... Aqui. O mal é uma porta que se abre por dentro. Precisamos estar atentos a isso. Cuidar dos alicerces, mas cuidar também das portas. Algumas perguntas rápidas que servem também de parâmetro. Ah, então não pode nada? Não, peraí, eu não estou falando dos meios. Eu não estou falando dos recursos. Eu não estou falando que filme, séries, desenhos, música, tudo é errado, tudo não pode, tudo... Não, eu não estou falando dos meios. Eu estou falando dos conteúdos. E é com isso que a gente tem que estar atento. Olha só que bons parâmetros nós temos aqui, que foram dados no livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus, que foi o livro de estudo daquele grupo de pais, né, que ontem teve a formatura. Vamos considerar, veja, como seu filho está aprendendo, como ele está absorvendo aquilo. Que distinção o seu filho faz entre o real e o faz de contas? Como são resolvidos os problemas naquilo que ele está assistindo? Que modelos e exemplos apresenta? Que efeitos especiais, música, ruído ou nível de confusão aquele entretenimento usa? Como que emprega o humor? Como retrata o mundo? É um lugar perigoso a se temer ou é uma maravilha a ser explorada? Que tipo de comerciais acompanham o programa? Qual a reação da criança ao programa? Que tipos de brincadeira vem a seguir? Que tipos de comportamento o programa estimulou? Você percebe nitidamente, especialmente com as crianças. Já percebeu que às vezes tem algumas coisas que eles assistem e imediatamente eles ficam agitados? Que movimentos corporais, movimentos dos olhos, uso das mãos. O programa, e aqui, nós que somos cristãos, precisamos considerar muito essas outras questões. O programa ridiculariza, escarnece ou lança dúvidas sobre a divindade ou a palavra de Deus?
inspira o viver cristão de acordo com a santa palavra de Deus? Ou faz com que o pecado pareça atraente? Ressalta o desenvolvimento do fruto do Espírito? O programa aumenta nosso desejo de estar com Cristo? Ele apela a que tipos de razão para viver? São questões realmente que precisamos considerar. Esse programa, ele é suficientemente bom para compensar o tempo que a gente gasta com ele? O que o programa acrescenta à vida do meu filho, que seja indispensável para o seu desenvolvimento do caráter? Ou o que removerá da vida do meu filho, que seria benéfico para o seu crescimento? E aí nós voltamos lá para o texto de Deuteronômio 6, e vemos ali, no verso 12, qual era o objetivo? Por que Deus estava tão preocupado com aquelas novas gerações? Verso 12, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão da terra do Egito. Queridos, como que o nome de Deus hoje tem sido esquecido? Ou de que forma ele pode estar sendo substituído dentro da nossa casa? Nós sabemos que os super-heróis, hoje voltaram com muita força. E a maioria deles tem suas histórias baseadas em mitologia e em divindades, em deuses ou semideuses, da mitologia. Mas há um princípio básico, e aqui Moisés estava falando exatamente sobre os mandamentos, os decretos, os estatutos. E qual o primeiro mandamento, você sabe? Qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Queridos, é triste falar isso, mas em muitos lares, esses têm se tornado os deuses, os ídolos dos nossos filhos. Às vezes se fala pouco de Deus dentro de uma casa, mas alguns outros assuntos, eles sempre estão ali nas conversas, O que eu carrego, do que eu tenho orgulho, de dizer, é isso daqui que eu gosto. São questões sensíveis, Uma vez, eu fui convidada para falar num programa do Quebrando o Silêncio. E a pessoa que me convidou falou assim, mas eu quero que você vá e eu quero que você fale desses assuntos. Eu falei, mas o que isso tem a ver, com Quebrando o Silêncio? E era uma igreja, assim, menor e que reagia logo, assim, às coisas. Quando eu comecei a mostrar alguns slides, logo houve uma quebra do silêncio, especialmente com as crianças, aquele movimento e tal, e eu entendi. São questões sensíveis, e não é fácil falar delas. Mas, queridos, se nós queremos realmente que os nossos filhos estejam preparados, e se nós acreditamos que a palavra de Deus tem que ser a base, para que eles tenham relacionamento com Deus, desenvolvam um relacionamento com Deus, e que a palavra de Deus seja de fato a orientação que nós precisamos dentro do nosso lar, nós precisamos ficar firmes pelo que a palavra diz, pelo que a palavra apresenta. Você conhece outra referência mais antiga a dragão do que o que a palavra de Deus apresenta? Tem alguma referência mais antiga? Qual a referência original? Queridos, o dragão é um símbolo, um ser mitológico, mas se você vai a um dicionário de símbolos, você vai ver o dragão sendo apresentado como uma serpente com patas e asas. Você vai à Bíblia, ali em Apocalipse 12, o que você vai ver? Quem é o dragão? Façam um exercício, estudem com os filhos. Quem é o dragão? A antiga serpente, que é o diabo. Não é porque um entretenimento me apresenta um dragão como sendo bonzinho, possível de ser domesticado, treinado, parecendo inofensivo. Muitas coisas têm tirado a sensibilidade das nossas crianças. E precisamos estar firmes pela palavra. O que a palavra de Deus nos apresenta? Vamos ao verso 13. Qual é o objetivo aqui desse encontro que Deus pede ali, que o povo tenha para educar as novas gerações? Verso 13. Temam o Senhor seu Deus e sirvam-no. Era isso que aquela nova geração precisava entender. Era aquilo que eles precisavam praticar. Aquilo tinha que ser uma realidade a partir de antes deles estarem na terra prometida. Temer e servir. Será que é isso que nós estamos ensinando aos nossos filhos?
Temos feito disso prioridade, temer e servir ao Senhor? Temos priorizado o culto em casa? Temos ensinado os nossos filhos a orarem, a desenvolverem um relacionamento com Deus tão forte, tão firme, que eles não sejam abalados, que eles não sejam envolvidos por qualquer onda que venha? O que nós vimos hoje, queridos? E eu creio que deve ser uma realidade em muitos lugares. O potencial das nossas crianças, adolescentes e jovens tem sido comprometido. Em vez deles estarem se tornando cada vez mais inteligentes, cada vez mais alcançando todo esse potencial do cérebro que está em desenvolvimento. Não sei se viram uma pesquisa que mostrou, é triste isso, que a geração anterior já está um pouco abaixo em QI. A geração atual está um pouco abaixo já da geração anterior em QI. O que tem acontecido? Que estímulo hoje as crianças, os adolescentes estão recebendo com esse aparelhinho que às vezes a gente passa, né, a maior parte do nosso tempo? Sabem que quando houve aquele triste episódio na cidade de Saudades, em Santa Catarina, o rapaz que entrou na creche, ele era um menino tímido, nunca levantaria suspeitas, um menino de pouco convívio ali social, um menino que não tinha celular, não tinha redes sociais. Mas quando foram investigar e pegaram o notebook dele, sabe que jogo que ele estava jogando? Free Fire, jogos de sobrevivência, jogos de violência, que para você permanecer vivo num jogo, você precisa matar. Que tipo de comportamento isso tem gerado? Aí você pode dizer assim: não, mas eu conheço meu filho, eu dei uma boa educação para ele e eu sei que isso não está estimulando a violência. Ok? Pode ser que não. Mas será que isso de alguma forma não está tirando a sensibilidade do seu filho para as coisas espirituais? Talvez não é só o reflexo de um mundo em mudança, um mundo em movimento que está tornando cada vez mais difícil que seu filho se apegue à palavra de Deus, que ele queira ficar certo pela verdade. Pode ser que outros fatores externos estejam, ou internos, né, estejam colaborando para isso. Séries, né, que têm sido apresentadas e que tem, em vez de fazer com que as pessoas fiquem melhores, que elas se sintam bem, termina, vem aquele sentimento ruim. Hoje muitos estudos, queridos, associando a ansiedade, a depressão de adolescentes, especialmente as séries, né? Esse vício que às vezes vai criando ali. Vejam este texto, também do livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Crianças orientadas sobre valores cristãos têm uma base totalmente diferente a partir da qual tomar decisões ao confrontarem o mundo. Bom seria se a gente conseguisse, né, impedir que nossos filhos tivessem contato com tantas coisas. Mas nós não vamos ter esse controle, eles vão ter contato. Por mais que você cuide, eles vão ter contato. Lembram da oração de Jesus em favor dos discípulos? Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do mal. Orientar é nosso papel, precisamos tomar tempo, não terceirizar a nossa responsabilidade. Quando a mente de uma criança for protegida durante os anos em que ela é mais impressionável, facilmente reconhecerá o mal assim como ele é. As crianças expostas a muitos males, porém, se dessensibilizam. E a diferença entre o bom e o mal se torna nebulosa, na melhor das hipóteses, né? Qual era o objetivo de tudo o que Moisés estava fazendo ali com o povo? E os alertas, como que as orientações para que as novas gerações estivessem preparadas. Eles deveriam se lembrar, nunca se esquecer de que Deus, o Senhor, o único, os havia conduzido até lá. Se eles teriam depois momentos maravilhosos em que poderiam ali plantar, sem ter medo, né? Sem esperar que outros levassem aquilo que eles plantavam, viver na terra que manava leite e mel, não importava se eles estivessem vivendo um momento de prosperidade, eles deveriam se lembrar de Deus, o Senhor, o único. Ele os havia levado, Ele os estava conduzindo.
Hoje, há muitas coisas acontecendo que têm, no mínimo, para dizer assim pouco, contribuído para apagar o nome de Deus da história da humanidade. Já ouviram falar da Agenda 2030? Alguém aqui já ouviu falar dessa agenda? Talvez ao ouvirem agora, ao perceberem, vocês vão se lembrar de muitas coisas, muitas propagandas que têm surgido a respeito desse propósito que o mundo tomou. Basicamente aqui, até 2030, os objetivos que são apresentados nessa agenda, as metas, sejam alcançadas com um compromisso mundial. Eu destaquei aqui só para vocês entenderem como funciona, mas prestem atenção em algumas expressões, o poder das palavras. O poder das palavras. E nós que conhecemos, inclusive, a história original, de como a rebelião acontece, como o desdobramento disso, prestem atenção em algumas expressões. Todos os países e todas as partes interessadas atuando em parceria colaborativa implementarão este plano. Estamos decididos a libertar a raça humana da tirania, da pobreza e da penúria e a curar e proteger o nosso planeta. Muito bonito. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Deus quer que nós sejamos mordomos. Ele nos colocou com uma responsabilidade gigante. Somos responsáveis, sim, pela qualidade de vida no nosso planeta. Somos responsáveis. Observe ali. Estamos determinados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Ao embarcarmos nessa jornada coletiva, comprometemos-nos que ninguém seja deixado para trás. Lindíssimo isso. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. O reino de Deus é para todos? Sim. Todos vão querer entrar? Não. Lamentavelmente haverá pessoas que não vão querer. Não vão querer. Mas a continuação diz assim, os 17 objetivos simples, são bem simples esses objetivos, de desenvolvimento sustentável e 169 metas que estamos anunciando hoje, demonstram a escala e a ambição desta nova agenda universal. Você viu o nome de Deus em algum lugar aí? Onde nós sabemos que estará a solução completa e definitiva para este mundo? É em Deus? É no Criador. Mas veja o que diz ali. Eles se constroem sobre o legado dos objetivos de desenvolvimento do milênio e concluirão o que estes não conseguiram alcançar. Eles buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis e equilibram as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Simples assim. Nós temos uma responsabilidade social? Temos uma responsabilidade moral, temos uma responsabilidade espiritual. Tudo isso realmente nos envolve. Mas quem de fato vai fazer? Quem de fato vai cuidar daquilo? Quem de fato é responsável? O nome de Deus tem sido apagado da história. E nós percebemos que hoje as guerras, hoje a batalha, ela acontece onde? No campo das ideias. É aqui, é na nossa mente. Nós estamos tomando tempo para sentar com os nossos filhos e ensinar. Nós temos tomado tempo para dizer, olha, as coisas vão acontecer dessa forma. Tomamos tempo para falar de profecias com eles. Tomamos tempo para falar sobre santuário, que são questões que têm tudo a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje. Eu amo o método de Deus. Amo, porque ele é muito simples. E sabe o que Deus está pedindo hoje de cada um de nós? Pais, professores, pastores, líderes, que nós ensinemos. E aqui um texto, veja, que deveria encher o nosso coração de alegria e de esperança. Nós não estamos sozinhos. Pais, estão vocês trabalhando com incansável energia em favor de seus filhos? O Deus do céu anota, olha que cena linda.
O Deus do céu anota a solicitude de vocês, seu intenso trabalho, sua constante vigilância. Ele ouve suas orações. Com paciência e bondade, eduquem seus filhos para o Senhor. Todo o céu está interessado em seu trabalho. Deus se unirá a vocês, coroando de sucesso seus esforços. E qual é o outro método que Deus espera de nós? E pode ser que eu esteja falando para muitos pais que viram seus filhos se afastarem dos caminhos do Senhor. E às vezes ficam desanimados, não sabem mais o que fazer. Intercessão. É isso que Deus espera de nós. Quando, como pais, vocês assumem seu dever na força de Deus, com a firme determinação de jamais relaxar seus esforços, nem desertar de seu posto de dever, em procurar que seus filhos sejam o que Deus quer que sejam, então Deus olha para vocês com aprovação. Ele sabe que estão fazendo o melhor que podem e aumentará o poder de vocês. Ele mesmo fará a parte de trabalho que a mãe e o pai não podem fazer. E trabalhará com os esforços sábios, pacientes e bem dirigidos da mãe temente a Deus. Olha aqui o papel da mãe em casa. Pais, Deus não se propõe fazer a obra que deixou para que vocês façam em seu lar. Vocês não devem se entregar à indolência de servos negligentes, se querem ver seus filhos salvos dos perigos que os cercam no mundo. Ensino e intercessão. Coisas simples que Deus nos pede, que todos nós somos capazes de fazer. Tem 2 textos e eu já estou caminhando para o fim desta mensagem. Eu não gosto de ler este texto. Na verdade, eu me arrepio toda vez que eu leio. Mas é uma responsabilidade que a gente precisa entender. Vejam o que o texto diz. Muitos filhos se erguerão no juízo e condenarão os pais por não os haverem reprimido. E os acusarão de serem destruídos. A falsa compaixão e o amor cego dos pais faz com que eles desculpem as faltas dos filhos, passando-as sem correção. E os filhos se perdem em consequência disto, e o sangue de sua alma recairá sobre os pais infiéis. Isso é muito triste. Muito triste. Mas por outro lado, e se você acha, e se você está passando por isso, que está difícil, às vezes parece que eu não vou conseguir. Parece que tudo que está à minha volta está me levando e está levando meus filhos para um outro caminho, para outro lado. Meus amigos às vezes olham para mim e falam, eu estou sendo muito radical. Será que você não está exagerando? Será que isso não é algo que talvez não seja bem assim? Isso daí não tem nada a ver. Queridos, se você estiver firmado na palavra de Deus, e você estiver convicto das orientações que Deus deixou para você como pai, como mãe, não tenha medo de fazer as mudanças necessárias e de confiar no poder de Deus para manter a sua família segura. Eu tenho certeza que este é o texto que todos nós gostaríamos de ouvir naquele dia. Observem. A obra dos pais sábios jamais será apreciada pelo mundo. Mas quando se instalar o juízo e abrirem-se os livros, sua obra aparecerá como Deus a vê e será recompensada diante dos homens e dos anjos. Ver-se-á que um filho que foi criado de maneira fiel tem sido uma luz no mundo. Custou lágrimas, ansiedade e noites insones vigiar a construção do caráter deste filho. Mas a obra foi feita com sabedoria. E os pais ouvem o bem-estar do mestre. Amém, queridos? É isso que eu e você queremos ouvir naquele dia? Não desanimemos. Busquem os pais a orientação de Deus em sua obra. Ajoelhados em sua presença, adquirirão verdadeira compreensão de suas grandes responsabilidades. E aí podem encomendar os filhos àquele que jamais erra no conselho e instrução. O que nós vamos fazer? Pode ser que hoje a mensagem não era exatamente o que você esperava ouvir. Talvez quando você veio para cá, você nem imaginava que alguns assuntos bem sensíveis e delicados seriam abordados. Para mim não é fácil falar disso. Mesmo porque, às vezes eu tenho que falar para adolescentes.
E meu trabalho sempre esteve restrito a uma sala. Eu vou completar 33 anos de trabalho na Casa Publicadora, na redação, agora em dezembro. Mas um dia eu estava começando a produzir materiais para adolescentes e precisava entender algumas coisas. E fui pesquisar alguns autores. E eu fui ficando cada vez mais chocada com o que eu vi, porque eu não estava por dentro desse universo. E muitas coisas, inclusive, que na minha casa a gente fazia, a gente não estava percebendo onde aquilo estava levando e a implicação de tudo aquilo. Mas quando eu comecei a entender, isso foi com muita oração e foi com Bíblia e Espírito de Profecia. E Deus falou assim: agora você vai e fala para as pessoas. Sabe o que eu falei para Deus? Eu falei: me peça qualquer coisa, menos isso. Porque para eu falar, eu vou ter que me expor e vou ter que estar preparada para a reação que isso vai causar. E Senhor, o Senhor sabe, eu amo os adolescentes. Como que eu vou falar das coisas que eles gostam? E dizer que isso está fazendo mal para a espiritualidade deles? E Deus disse: eu te chamei, não para que eles gostem de você. Isso pode ser uma necessidade, uma carência sua, mas não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para que eles entendam os tempos em que nós estamos vivendo e os planos que eu tenho para a vida deles. Então hoje, queridos, perdão se não era o que vocês gostariam de ouvir, mas talvez há coisas que nós precisamos rever. Há coisas que podem estar afastando o Espírito Santo de dentro do nosso lar. E se há algo que nós necessitamos hoje, é do Espírito Santo. Muitas vozes têm se levantado, muitas coisas que parecem certas, mas só o Espírito Santo pode nos dar discernimento para que a gente não erre nesse caminho. Está perto de Jesus voltar, está muito perto. E o que Ele espera de nós é famílias preparadas. Famílias que venham da sua casa cheias do Espírito Santo. Uma família vem cheia do Espírito Santo, a outra vem cheia do Espírito Santo, a outra vem cheia do Espírito Santo. O que nós vamos ter aqui na Igreja Central de Curitiba? Uma igreja cheia do Espírito Santo. E contra isso, não tem forças neste mundo que possam lutar. Esta igreja será vitoriosa, porque Deus prometeu. Mas eu tenho que fazer esse apelo. Eu tenho que dizer hoje para você: que decisão você vai tomar? Quais são os propósitos que você precisa tomar? Que mudanças você precisa fazer? Para que a sua casa seja um lugar em que o Espírito Santo fique e permaneça com alegria. Que tipo de filhos você quer criar? Não para o mundo, mas pensando na salvação e na eternidade. Que tipo de filhos? Vai dar trabalho, às vezes vai ser difícil. Mas Deus nos prometeu a vitória. Há um segredo, sim, entre os vencedores. E hoje eu quero convidar você. Se você quiser fazer parte disso, desse movimento, se você quiser ser um vencedor, que sua família seja uma vencedora,